Nós vamos iniciar agora um treinamento sobre o nosso painel de gestão. Esse painel de gestão é essencial para advogados, certo? Que quer criar uma comunicação com seus clientes. Esse painel tem muitas opções legais para o advogado e também para quem está consultando. Eu vou mostrar inicialmente aqui uma diferenciação básica que é necessário entendermos. Esse aqui é o painel do advogado ou dos advogados que irão acessar o sistema. E esse aqui é o painel do usuário. Se você perceber, o do advogado tem várias opções, logicamente, pois ele é o administrador do sistema. O do usuário é o mais objetivo possível, pois, logicamente, para termos o sistema focado no usuário, nós temos que ser o mais objetivos que der, entendeu? Porque o usuário ele quer facilidade, logicamente. Eu vou começar falando pelo painel do usuário, que é bem básico, certo? Quando o usuário acessa, eu vou acessar aqui para a gente visualizar. Lembrando que aqui também tem a opção esqueceu a senha, se o usuário esquecer a senha. E inscreva-se. Esse inscreva-se é para novos clientes. Então vamos dizer, você fechou um contrato e você fala à pessoa, se cadastre lá no painel de gestão para consultar a evolução do processo, para anexar documentos. Aí você vai pedir para ele acessar o endereço do painel e inscreva-se. Ou se você tiver um site, ou se você fez um site conosco, nós também podemos até colocar um cadastre-se lá na sua página inicial. E aqui os campos são bem básicos: nome, sobrenome, apelido, e-mail e senha. Essa senha é a senha que ele vai acessar o sistema. Bom, vamos lá. Eu vou acessar aqui só para termos essa visão de como funciona esse acesso. Pronto. Quando ele loga, a primeira coisa que ele vai ver são esses 4 quadros, que é quantos processos tem vinculados a ele, valor de faturas que estão em aberto. Se você quiser ter esse controle financeiro, também é possível pelo sistema, os pagamentos que foram feitos por ele e os pagamentos que estão vencidos. E logo abaixo tem os processos. É aqui que vai ocorrer tudo referente ao processo. Então nós temos a visão geral do processo, a data de início dele, em que situação ele está e a descrição do processo. Logicamente, isso aqui eu registrei só para teste mesmo. Você pode colocar uma descrição maior e não tem esse limite não. Aí o usuário, o advogado, vai definir a melhor forma de utilizar o sistema. Aqui tem os documentos do processo. Isso aqui não é o seu cliente que vai adicionar, é você mesmo lá no painel administrativo. Tem anexar documentos, aqui sim vai ser o cliente que vai anexar. Vamos dizer, tá faltando você me enviar tal documento. Você pede para ele acessar o sistema e ir em anexar documentos. Vamos dizer, a identidade, o CPF, o contrato, enfim. E aqui são as etapas do processo. Aí você vai ter vai ser livre essas etapas. Você vai registrar o que você quiser. Eu registrei aqui como teste, dia 26 de outubro, início do processo. Você pode colocar, registrar a evolução do processo, pode registrar lá como também está na consulta do processo, as novas etapas do processo. Enfim, isso aí é livre. O advogado vai escolher como vai registrar essas etapas. Aqui são as faturas.
o cliente vai acessar o que está pendente dele pagar, que vai ser registrado também pelo advogado. Aqui tem os pagamentos que foram realizados. Usuários, só vai aparecer o próprio cliente aqui. Meu perfil. Aqui o cliente vai poder editar o seu painel, colocar foto, colocar informações gerais, o nome dele, telefone. É importante que quando o usuário se cadastre, você logo oriente ele a fazer o restante do cadastro, até para termos informações dele, né? Aqui a empresa, as redes sociais dele, aqui a configuração da conta, que é o e-mail que ele se cadastrou, e a senha de acesso. E as preferências, né? Também idioma. Aqui é um banco de conhecimento que também vai ser cadastrado pelo advogado. Aqui o advogado pode colocar algum manual, colocar artigos, colocar dúvidas, ou seja, o advogado vai definir o que ele vai colocar aqui. Em cima temos alguns iconezinhos também. Aqui nós temos como mudar as cores do painel, né? E também tem atalhos para o meu perfil, mudar a senha e minhas preferências. Ele tem sair. Bom, na visão do usuário, do cliente, basicamente o sistema é esse, um sistema rápido, fácil, objetivo, que vai se adequar ao que é necessário para a gente. Lógico, não adianta ter um sistema cheio de opções e quando o cliente logar ele ficar perdido dentro do sistema. Então, até aqui está ok. Vamos agora para visualizar o próprio painel do advogado. Bom, agora que vimos o painel do cliente, nós vamos para o painel do advogado. Esse treinamento ele vai ser feito usando o painel do advogado. Quando for necessário, a gente cadastra aqui no painel do advogado e voltamos ao painel do cliente para vermos como é que essas informações são repercutidas lá. O que não for preciso, a gente já faz aqui mesmo, porque tem coisas que são exclusivas do painel do próprio advogado, ou seja, que o cliente ele não vai consultar, não vai ter acesso. Bom, esse aqui é o painel geral do advogado. A estrutura dele é parecido com o painel do cliente, com a diferença que o advogado tem várias opções de consulta e também de registro. Aqui tem minhas tarefas abertas, a gente vai ver o que é isso. Aqui tem audiências, ou seja, o advogado pode cadastrar o calendário de audiências que ele vai ter. Aqui tem novos posts, certo? A quantidade de processos abertos, a quantidade de processos finalizados, estatísticas dos honorários recebidos. Aqui todas as atualizações aparecem aqui do lado. Tem rendimento e despesas. Se o advogado quiser fazer algum tipo de controle do seu escritório, as despesas dele, a renda dele mensal, ele pode fazer também aqui nesse painel. Ele vai ter tudo aqui. Aqui tem um calendário de audiência. Se você tiver uma audiência, ele vai aparecer aqui. E aqui tem uma notinha, né, que você pode registrar alguma observação. Aqui é o painel principal. Nós temos linha do tempo, que é uma linha do tempo individual, onde o advogado vai postar o que ele quiser, né? Um post. Ele vai colocar aqui, eu vou colocar uma imagem só como exemplo mesmo. Imagem de direito. Lógico, eu estou colocando só para testarmos, certo? O advogado vai encontrar qual vai ser a opção
para que ele vai usar isso, ele pode anexar petições, pode anexar contratos, ou seja, é como se fosse um blog, só que bem objetivo, básico e pessoal mesmo. Aqui nós temos o calendário de audiências, onde o advogado vai cadastrar as audiências. Ele vê aqui a ADD evento. Ele vai registrar a audiência. Aqui nós temos o número do processo, certo? Só que se ele quiser cadastrar a audiência de outra forma, ele também pode colocar, não só aceitos, só números não. Audiência de Guilherme. Eu acho mais fácil para a gente termos uma visão geral, cadastrar como número do processo, né? Porque é como tudo vai girar em torno disso. Aí descreve a audiência trabalhista na vara tal. Aí tem data de início, final vai ser a mesma data, né? É o horário da audiência, horário final da audiência, o local da audiência, tags de pesquisa, né? Se você quiser colocar, qual é o cliente, né? Que está aqui tem 2 clientes porque eu fiz teste cadastrando 2, certo? Mas aí vai ter o nome da pessoa aqui. E aí vai ter, você quer compartilhar esse cadastro da audiência apenas com você, todos os membros da equipe. Importante lembrar que esse painel de gestão não é para um advogado, são para vários advogados, certo? Ou membros específicos e equipes. Vamos dizer, você tenha um grande escritório, tem advogados que são da área trabalhista, outros advogados que são da área criminal, e você não faria sentido um advogado da área criminal visualizar essa audiência. Então você pode escolher aqui e especificar quem você quer que visualize esse calendário de audiência. E aqui é a cor que vai ficar lá no calendário, né? Você pode escolher qualquer tipo de cor. Aqui tem repetir. Repetir a gente não vai usar porque a audiência não vai se repetir na mesma data, né? Então a gente vem aqui salvar. Aqui ele pediu porque eu coloquei aqui em membros específicos. Aí eu coloco aqui somente eu salvar. A audiência ficou aqui, salva a audiência de Guilherme. Aqui tem notas, você vai adicionar as notas, certo? Você pode colocar, lembrando a mesma coisa, tem o campo número do processo, mas você vai registrar o que você quiser aqui, certo? Descrição, você também tem como carregar arquivos se você quiser. Você salva e aí fica aqui a notinha. Tem mensagens, certo? Essas mensagens aqui, você pode encaminhar mensagens do site para membros da sua equipe. Eu não acho interessante porque, a não ser que você queira centralizar tudo nessa utilização aqui do painel de gestão. Aí vai depender muito da forma do advogado trabalhar. Aqui tem os clientes cadastrados, você vai ter acesso a todo o cadastro do cliente, as informações, redes sociais e até as configurações da conta você também vai ter acesso. Aqui são é como você pode usar como uma lista, né, de possíveis clientes ou empresas ou a quem você captou através de prospecção de clientes, enfim. Aqui você vai adicionar uma lista que vai ser interessante para você, certo? Entrar em contato posteriormente. A diferença é que aqui são os seus clientes, realmente aqui são possíveis clientes, né? Ou pessoas que você vai entrar em contato, empresas que você vai oferecer algum tipo de demanda, enfim. Aqui é o painel de processos.
lembra lá no painel do cliente, é aqui que tudo vai acontecer para ele, basicamente. A visão do advogado é bem maior no painel de processos, porque ele vai ter todas essas opções aqui. Ele, lógico, não é obrigatório ele utilizar tudo isso, certo? Mas colocamos essas opções se for necessário utilizar, né? Sempre enxergamos como um todo. Bom, vamos supor a seguinte situação: você tem um cliente e um processo, certo? Então, você, para adicionar um processo e vincular ele, você vem aqui add processo, vai digitar o número do processo, vai vincular quem é esse cliente, aqui a descrição do processo, botar aqui processo criminal, ação criminal. Vai colocar data limite, acredito que não tem uma data limite, né, específica, mas se você quiser colocar, de repente até se for uma assessoria, algo do tipo, você coloca. Que você pode colocar qualquer tipo de data, né? Valor da causa e as tags de pesquisa. A partir do momento que você faz isso, você vincula o processo lá no painel dele, certo? Vamos lá ver o painel dele agora. Aí, você vê que ele tem dois processos. Lógico, um cliente ele pode ter mais de um processo, né? Vinculado a seu serviço, a seu escritório, enfim. Nós vamos agora para tarefas. Bom, retornando aqui dentro do processo, eu já estava esquecendo. Aqui são opções que vocês podem utilizar. Adicionar tarefas, certo? Eu coloquei aqui documentos pendentes, esperando. Aí quando o cliente adicionar lá, você pode mudar. Aí você pode mudar aqui, colocar esperando em progresso ou concluído. Aqui as tarefas, o outro painel de tarefas que tem tudo que está esperando, tudo que está em progresso e tudo que está concluído. Como eu mudei lá concluído, ficou aqui documentos pendentes, já foi resolvida essa questão. Lógico, isso aí vai depender muito da forma que você quer trabalhar. Se você quer utilizar o painel de gestão de forma mais detalhada possível, você pode utilizar essas duas opções de tarefas. Lembrando que isso aqui o cliente não vai visualizar, certo? Só o advogado. E aqui é a parte de etapas do processo, que é o que o cliente vai ter acesso. Aqui não apareceu porque eu estava no outro processo. Aqui. Aí aqui você vai registrar, certo? Vamos dizer, aí aconteceu uma nova etapa. O processo teve movimentação no processo, enfim. Você vem aqui salvar, pronto. Aí vai ter aqui a nova etapa do processo que também vai ser visualizado pelo cliente lá no painel dele, certo? Vou atualizar aqui. Aí ele também vai visualizar. Aqui tem evolutivo também, certo? Acredito que não vai ser muito utilizado, mas se você quiser utilizar também essa opção, pode usar normalmente. Aqui vai ter notas do processo, que também vai ser visualizado só pelo advogado.
Aqui vai ter documentos do processo que também vai ser visualizado só pelo advogado. Perdão, na verdade aqui vai ser adicionado pelo advogado. O cliente ele vai só consultar. Aqui são os documentos do processo, especificamente do processo, né, que o advogado queira adicionar. Então não teria muito sentido o próprio cliente adicionar esses documentos. Aqui anexar documentos, que é aquela situação se de repente o cliente, você está precisando da identidade dele. Aí você fala, olha, adicione lá, anexe o documento, a sua identidade lá no sistema. Ele vem aqui, identidade, segue minha identidade doutor. Ele vai lá, ele pode adicionar imagens, PDF, documentos. O computador aqui travou. Pronto, aí eu vou adicionar isso aqui só como exemplo mesmo. Pronto, ele vai em adicionar. Aí o documento vai ficar aqui adicionado. Ou você pode visualizar aqui mesmo, ou você pode baixar. Certo? E aí lá no seu painel, aqui a gente já está no seu painel, certo? Lembrando que lá no anexar documentos, esse anexar documentos é o seu. E você vai visualizar o documento que o cliente adicionou aqui, certo? Esse anexar documentos aqui é individual do processo. O cliente ele não vai visualizar. E aqui é quando o cliente adiciona lá, você vai ver aqui feedback do cliente. Aqui você vai adicionar faturas, certo? Os honorários, enfim. Aí você vai colocar aqui, tipo, se tiver impostos, você pode configurar também, se é recorrente. Se tiver algum número de identificação, de nota, aí você vai salvar. Vai aparecer essa notinha aqui, que é configurável, certo? E quando o cliente efetuar o pagamento, você vem aqui adicionar pagamento. E aí a fatura vai ser baixada lá no sistema. Aqui tem ações também, você pode baixar essa notinha em PDF. Se de repente você quer controlar isso, né? Ou imprimir, enfim, fazer o controle do escritório. Tem pré-visualização, imprimir, editar, marcar como não pago, certo? Ou então duplicar. Lembrando que essas faturas aqui você vai registrar só como controle mesmo, tá bom? Bom, retornando aqui a gente tem os pagamentos, certo? E as despesas. Aí você pode registrar despesas do processo, enfim. Não é muito utilizado, mas se você quiser utilizar. Aqui tem tarefas do processo, certo? Que é uma visão só do advogado também. Aquelas tarefas lá a gente vai visualizar aqui também. O que está esperando, em progresso, enfim. E evolutivo também a gente vai visualizar aqui. Bom, tem orçamentos, isso aqui também acredito que não é muito utilizado, mas você pode usar, de repente, se você agendou uma consulta e há alguma possibilidade de fechar um contrato, aí você pode utilizar também essa opção de orçamento. Aqui tem faturas. Lá nós utilizamos, né, a opção de fatura lá dentro do processo do projeto. E aí o cliente vai visualizar aqui. Ele não está visualizando porque eu cadastrei dois. Deixa eu ver se eu cadastrei o correto. Que eu cadastrei com o mesmo nome.
Vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, vamos fazer aqui, adicionar a fatura novamente. Só para a gente ter a visão aqui também. Pronto, a gente adicionou a fatura. Lembrando que quando a gente adiciona a fatura, o valor fica aqui zerado. Então você vai adicionar, para você adicionar valor, você vai acessar a fatura, adicionar item. Aí vamos, aqui eu criei outro item, certo? Poderia ser que já estivesse cadastrado, aí você vai colocar honorários. Ação, vou colocar só como exemplo mesmo de alimentos. Quantidade a gente não vai usar, certo? Aí vamos, aqui você vai colocar o valor. Aqui ficou 3 porque eu coloquei o ponto. Então tá aí R$3.000, certo? Aí vai ficar a fatura aqui. A partir desse momento você criou um item. Você pode criar vários. Se tiver impostos, você também pode registrar. E aqui está criado, está adicionado o valor. A fatura só vai aparecer no painel do cliente se você colocar que ela não foi paga, certo? Então você aqui já está como não pago. Aqui, quando você cria uma fatura, vai ficar em rascunho. Você vem aqui no rascunho da fatura, vem editar. Você vem aqui no rascunho da fatura. Então você vem aqui na fatura. E vem aqui na opção marcar como não pago. Quando você fizer isso, aí sim que vai aparecer lá na fatura do cliente a fatura a pagar, certo? Aí ele vai abrir lá, o cliente vai ver a fatura, o que ele está devendo. Logicamente isso aqui é só uma notinha, certo? Isso aqui não vai gerar um boleto não, é só uma nota de controle mesmo. Aqui vai ter o seu logotipo. E quando for feito o pagamento, você vem aqui, adicionar pagamento, cash, coloca a data, o quanto foi pago e adiciona. Aí para adicionar o pagamento, nós vamos aqui em adicionar pagamento. Escolhemos a opção, colocamos a data, o quanto foi pago, salvar. Aí lá no painel, o usuário vai ter o pagamento que ele fez. Aqui está em dólar, mas quando nós configuramos o sistema, nós já colocamos em reais, tá bom? Aqui é só um detalhe mesmo. Pronto. Essa parte acredito que já está ok, né? Nós estávamos aqui em processos, certo? Dentro de processos e pagamentos. Aqui é despesas, se você quiser adicionar as despesas que foram tidas no processo, deslocamento, enfim. Aqui orçamentos não é muito utilizado, vocês podem usar para um possível contrato, uma possível assessoria ou um possível cliente, se vocês quiserem registrar isso, né, deixar registrado, vocês podem usar essa parte também, assim como quem solicitou foi até uma consulta, certo? Mas
normalmente os advogados não utilizam muito. Aqui é faturas, só que da parte do advogado ele vai ter visão geral das faturas de todos os clientes. E vai ter aqui a pendência que está parcialmente pago porque eu adicionei um valor lá que não era o valor total da fatura. Aí aqui tem pago, adicionei o valor total da fatura. Aqui tem serviços também, que basicamente são os serviços que foram feitos, né, que você adicionou lá em faturas. Aqui são os honorários que vão ser recebidos, que são das faturas também geradas. Aqui são as despesas que você registrou. E aqui é o rendimento de despesas, ou seja, vamos dizer, você teve despesas referente a deslocamento, a xerox do documento, enfim, e o quanto você, comparado a isso, o quanto você recebeu de honorários. Aqui é a parte de equipe, ou seja, se outro advogado também usar o sistema, você pode cadastrar o advogado nessa parte. Ele vai ter também acesso ao painel de gestão como você. Aqui tem um só, que é o nosso acesso. Aqui tem avisos, certo? Os avisos você registra para os membros da sua equipe ou para todos os clientes. Você vai definir isso aí. Se você quiser dar um aviso sobre o escritório vai fechar tal dia porque é feriado ou algo do tipo, qualquer tipo de aviso, ou então é um aviso para sua própria equipe, você vem aqui nessa parte. Aqui ajuda suporte, lembra daquela parte do banco de conhecimentos que o cliente tem acesso? Então você vai acessar aqui, você vai ter a visão e você vai também cadastrar o que a gente chama de artigos. Então você pode de repente colocar aqui como chegar ao nosso escritório. Lógico, tá? Só um exemplo. Você tem que adicionar a categoria antes, tá bom? Aqui tem número do processo, mas você ignora, né? Você não vai adicionar o número do processo. Você vai colocar a localização, aí descreve aqui artigos, aí você vem aqui localização. Tô colocando aqui só como um exemplo mesmo, tá bom? Aí você adicionou lá. Aí quando o cliente acessar, ele vai ter lá a localização do escritório. Enfim, aqui pode ser adicionado qualquer coisa, tá? Isso aí vai ser definido por você mesmo. Ou se quiser fazer um manual de como consultar o site, enfim. Isso aí é livre. Então, essa foi a visão geral do painel de gestão. Ele é um painel que nós adaptamos e construímos e que acreditamos que é o necessário para ter essa comunicação direta, para ter um escritório virtual que está sendo muito utilizado, né? Principalmente nessa era digital, nessa era de pandemia que nós estamos passando. Eu espero que tenham entendido. Se precisar de suporte ou se quiser adquirir também, é só procurar nossos canais de atendimento. Acessem direitoaprovado.com e qualquer dúvida pode nos chamar. Até mais.